Ok, tá? Boa noite, para ficar registrado na gravação. Colegas, antes de eu lhes apresentar a professora Rosângela, né, eu queria dar a vocês boas-vindas, né, nesse último semestre, nono semestre. Sei que vocês estão enxergando com especial significação, né, essa data, tá? Depois de um percurso com atropelos, né, consideráveis que acabaram por retardar em um semestre, nós chegamos ao último semestre e sei que isso é muito significativo para vocês. Então, queria lhes dar as boas-vindas e pedir especial atenção para o cumprimento das tarefas relativas a esse último semestre. São só 3 disciplinas, tá? Temos a disciplina de estágio, até onde eu vi a professora Isabel estava aqui, tá? Você já conhece. Temos também o professor Dionísio, acho que amanhã ele já tem uma videoaula marcada. Eu mandei para vocês um cronograma inicial das atividades. Se o professor Dionísio quiser abrir a câmera e manifestar, também fique à vontade. Ó, o Marcos está aqui, que é o nosso tutor de estágio. O Isabel, se os professores quiserem, também pode ficar à vontade. A Susan, eu não sei se está aqui, se chegou, tá? Certo? Marcos, aí que vocês já conhecem, fiquem à vontade. Pode ser o momento assim, de desfilar os nossos talentos, né? Podem aí se exibir. A apresentação, né, da Grande Liga, ok? Letras EAD. Obrigado. O que a gente tenta fazer para superar essas situações, né? Como eu lhes falei, o cronograma eu já divulguei. Então, vocês têm a disciplina de estágio, peço especial atenção, é a última delas, né? Okay? Sabe que tem todo um regulamento especial com essa disciplina. A disciplina de Libras, eu acho que o Saiba não está aqui, certo? Talvez seja... isso reste alguma dificuldade para o professor Dionísio, tá? De qualquer maneira está aberto. A Jaqueline agora apareceu também. Temos vários tutores também conosco, ótimo. Novamente, especial atenção para vocês em relação às ACCs. Até agora eu validei 20, acho que memoriais, junto com o professor Estélio, que está acompanhando nessa tarefa, e ele faz parte dessas atividades que são necessárias para a integralização da nossa matriz curricular. Então, peço especial atenção a você sobre isso. Eu queria também lhe dizer uma coisa. Eu entrei no fórum de avisos, tá? E vi que a gente se comunicou por ali em relação às minhas mensagens, mas tem um problema nesse fórum que eu já uma vez alertei e pedi que fosse corrigido. Quando alguém faz lá uma resposta, eu acabo não recebendo por e-mail, e o que deveria ocorrer, né, caísse direto na minha caixa de e-mail. Hoje encontrei umas mensagens que eu até nem sei se já respondi ou não. Mais uma vez, eu peço para vocês, quando tiver alguma coisa para conversar, já que não temos mais secretário, nada, tá? Eu sou a secretária, o secretário, encaminhe diretamente para mim, por gentileza, tá? Para que eu possa resolver essas demandas. E gostaria, assim, de gastar um tempinho maior da paciência de vocês antes de passar a palavra para a professora Rosângela, certo? Em torno da questão do EAD. Eu fui surpreendido, juntamente com boa parte dos coordenadores aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, porque vi o nosso curso inscrito no ENAD, e isso vai acarretar numa série de compromissos e atividades, tanto da minha parte quanto da parte de vocês. Tá? Então, eu separei aqui, a partir de uma apresentação que nos foi feita, tá? Algumas coisas que eu gostaria inicialmente de conversar com vocês. Depois eu quero partilhar, tá, os materiais, vou fazer isso lá pelo fórum, para que vocês leiam. E se for necessário, em algum momento, lá na frente, eu posso fazer também uma reunião só com vocês, tá,
para esclarecer aspectos que estão relativos ao ENAD, tá? Não é essa aqui que eu queria. Bom, um minutinho que eu peguei a tela errada. Estou com muitas abertas aqui, desculpem. Aqui, acho que é essa aqui. Tá? Eu não consegui inscrever todos vocês ainda, tá? Isso se deve ao fato de que nós temos a necessidade de que 80% da grade curricular tenha sido realizada, e quando eu olhei, a boa parte de vocês estava com 75%, porque ainda não haviam sido lançadas no CAGR, no seu histórico, as disciplinas desse último semestre, tá? Isso eu olhei na sexta-feira da semana passada. Então foi instruído apenas a inscrever um aluno, e agora tem uma etapa de revisão até o final deste mês, e eu vou inscrever todos os alunos que têm perspectiva de se formar até o final, até o primeiro semestre de 2022. Essa é a data. Só quero chamar a atenção aqui para vocês nessa data aqui, tá? É um cronograma. Então, eu tenho que realizar agora, nessa etapa de revisão, né? Até o dia 29 de agosto desse mês, a inscrição de vocês. Posso comunicar a todos, até quero fazer com antecedência para vocês verificarem se isso é factível, que às vezes é um pouco difícil determinar que futuro vai ocorrer, né? Porque tem o caso de alguns colegas que estão devendo uma ou outra disciplina, e eu não sei qual é a perspectiva de terminar isso. Lembra vocês que tem regra geral, você tem até 14 meses para terminar o curso. Eu estou para lançar um diploma de uma aluna que começou em 2011, era da segunda edição, e ela acabou de fazer na nossa grade atual as últimas disciplinas que devia se formar agora, tá? Nesse mês de agosto. Então, digamos, aqueles que estiverem com disciplinas pendentes, quero que saibam disso, e também isso às vezes dificulta saber qual o tempo vocês preveem para terminar o outra que devam, né, de modo a integralizar a grade. Tá? Enfim, uma coisa que eu peço especial atenção para vocês é que depois de lançarem essas notas aqui, vocês têm, tá, um questionário do estudante, vocês estão vendo aqui, para preencher até o dia 13 de novembro, certo? Tá? Depois eu tenho que passar para vocês as inscrições. Exato, eu não estou conseguindo acompanhar ali o bate-papo, tá, gente? Eu vou ficar com muitas informações cruzadas, se vocês me entendem, tá? Então, essa é uma data importante, vocês têm um questionário para responder, e a data da prova será presencial no dia 14 de novembro, acho que é um domingo, salvo engano da minha memória, e a prova será no polo em que vocês estão vinculados. Eu tenho que cadastrar vocês em cada polo. Tá? Então, como essa situação de pandemia pode ter alterado a localização geográfica de vocês, caso não seja no polo onde eu imagino que vocês estão, tá? Mais próximos do local onde vocês farão essa prova, vocês vão ter que se comunicar comigo, tá? Antes disso, pode até olhar lá um lugar que esteja mais próximo de onde estão, onde essa prova vai ser oferecida, para que eu possa cadastrar vocês num lugar onde a prova do ENAD será oferecida para que vocês realizem nessa data. Tá? Aqui não são datas importantes, não. Aqui a inscrição. Tá? Depois eu tenho que passar para vocês, para que vocês o façam. Nesse momento não vai ser possível, porque ainda não está finalizada a inscrição de vocês por conta dessas questões do CAGR. Tá? Esses aqui serão o caso de vocês, tá? Certo? Aqueles que têm previsão de terminar o curso até julho de 2022. Certo? Então, com 80% ou mais, né? É uma conta muito difícil a gente acertar. 80% é claro que você consegue, mas saber quem vai terminar até julho de 2022 tá, é um pouquinho mais complicado. E assim, você
Se você não tiver inscrito, você não consegue o seu diploma, tá? Dentro desse prazo, se você terminar o curso, vai constar no seu histórico como você não fez o ENAD, e isso gera um obstáculo para que você consiga a sua certificação. Já lhes antecipo isso, tá? É muito importante que vocês façam todas as etapas que o ENAD solicita, ok? Isso aqui eu vou inscrever vocês, tá? Tem casos de dispensa, tá? Mas nos casos daqueles que vão colar grau até o dia 29 de agosto, estão dispensados, tá? Mas não é o caso de vocês. Enfim, eu acho que seria isso aqui o fundamental. Eu não quero me alongar muito nessa questão, certo? Porque acho que talvez demandaria um tempo para poder melhor situar vocês, mas nesse mesmo momento também me pareceu que fosse importante, já tem chamado a atenção para vocês por meio dos avisos, né, em relação ao ENAD, para que comecem a se organizar em torno da necessidade de fazer esse exame, ok? Enfim, eu acho que é isso. Nem vou perguntar se vocês têm questões, que eu tenho medo que vocês tenham, e aí a gente se arrasta por muito tempo, se vocês me entendem. A ideia mesmo, certo, é só, né, primeiro aviso, tá, para que vocês comecem a compreender o que existe uma necessidade cuja necessidade, eu me pergunto, né, a razão de termos ENAD nesse cenário que estamos vivendo, em que isso seria benéfico, enquanto uma ferramenta para mensuração da qualidade do ensino superior, dado esses quase 2 anos de pandemia, que isso pode aferir de positivo, né, ou de significativo, dado o quadro tão excepcional que a gente está vivendo. Mas, enfim, eu já tornei a professora Rosângela, né, a apresentadora, certo? Eu vou... ela pode, se quiser abrir a apresentação, verificar se está tudo certo, tá? E aproveito esse momento também em que eu passo o bastão para ela, para apresentar a minha colega, tá? Que muito estimo, a vejo quase que semanalmente nas reuniões do núcleo docente estruturante, tá? Assim, uma coisa ao mesmo tempo positiva pela convivência que a gente tem nesse tempo de distância, né? Ao mesmo tempo tão árida, tão difícil de construir, certo? Parece desenhar na areia, a gente escreve, daqui a pouco vai alguma coisa lá, arrasta, nada fica, enfim. A professora Rosângela, tá? Está conosco na UFSC, e ela é atualmente coordenadora da pós-graduação em Linguística, tá? Coordenadora ou subcoordenadora, depois ela pode corrigir se eu estiver equivocado, sem problema. Ela atua em 2 programas, né? No programa de pós-graduação, no programa o Profiletras, onde eu atuo, e ela tem uma participação muito significativa no que se refere à formação de professores e também tem uma visão de dentro, né, e de fora da proposta curricular de Santa Catarina. Imaginei o nome dela, porque ela participa de muitos programas de formação de professores. Nosso curso é uma licenciatura em letras, não? E o seu particular envolvimento com a proposta curricular de Santa Catarina, depois que a gente discutiu a BNCC, a partir do olhar da Rani, na aula inaugural do início desse ano, né, me pareceu que pudesse ser uma boa continuidade para a formação de vocês. Tá bom? Gostaria de passar a palavra para a Rosângela, por favor, e corrigir aquilo que talvez eu tenha cometido de equivocado aqui. Obrigada, Seldon. Obrigada pelo convite. Eu acho, para mim é bem significativo, uma honra poder estar aqui com vocês, né? Dizer um boa noite assim muito especial para a professora Isabel e para a professora Maria Isabel, né? Maria Isabel Rentes, que já deixa saudade nas nossas reuniões semanais no NDE, né? Então, falar da minha alegria mesmo em poder estar aqui com vocês. Eu particularmente tenho um apreço muito grande por falar com
vocês, né, quase professores de língua portuguesa, porque já estão aí, segundo a apresentação que Seldon faz, terminando a graduação, né, um momento, assim, de fato, de uma vitória, alguém colocou o "ru" aí nos comentários, porque é num contexto como esse, terminar uma licenciatura, se já não é qualquer coisa, num contexto convencional, né, num contexto como esse, é muito mais significativo, com toda certeza, né? E ao mesmo tempo, acho que o início, né, para vocês de um grande desafio, né, que é lidar com a docência num contexto histórico, político, como que a gente vivencia, né? Então, acho que fica aí a alegria e a responsabilidade ao mesmo tempo, né, de se ver diante de uma profissão como essa, que tem coisas muito interessantes, mas também tem um peso de uma responsabilidade, né, e de uma posição social, né, no sentido de sermos, né, alguém que em algum momento trabalhei muito intensamente com formação continuada de professores e eu perguntava, né, por que que a nossa profissão era importante e ouvia quase sempre, né, nós formamos professores, advogados, médicos e por isso somos importantes, né, e eu dizia, não, é porque nós é, formamos pessoas, né, e é por isso que nossa profissão fundamentalmente é importante, né? Que eles se tornem advogados, que eles se tornem médicos, que eles se tornem professores, que eles se tornem vendedores, é um epifenômeno, né? A nossa tarefa é isso. E formar pessoas não é simples, né? É sempre muito complexo, né? Então, só para dizer da minha alegria, né? De estar aqui. Eu, como o Seldon indicou, eu tenho um trabalho me dediquei, assim, ao longo dos últimos quase 15 anos com formação continuada de professores, né, especialmente em projetos maiores e projetos menores, e nesses processos contribuir, né, de alguma forma com a elaboração de muitos currículos nas redes, né, currículos, propostas curriculares dos municípios. Mas, especialmente em 2014, eu atuei como consultora de língua portuguesa na proposta do Estado, né? Na proposta de 2019 eu já não consegui, porque justamente por conta de atividades de gestão eu não tinha mais como compatibilizar, mas acompanhei esse processo indiretamente porque uma colega acabou assumindo a função, então acabei acompanhando um pouco isso. Então a fala que eu organizo hoje para trazer para vocês, é uma fala que de alguma forma tenta retomar um pouco a história de Santa Catarina na elaboração desse documento de referência, né? E ao fazer isso, então, eu tento enfrentar um pouco os desafios, né? Que é a gente pensar que nós temos no cenário nacional um documento como a BNCC, né? Que vocês já conheceram no momento anterior, e quais os desafios que isso implica para nós no Estado que trabalhamos com uma concepção que na origem é incompatível com a da BNCC, né? Então, fica aí um desafio, né? E questões que se colocam para nós como professores de língua portuguesa. Então, eu organizei uma fala um pouco de retomada, né? Para a gente prospectar algumas coisas que vão inevitavelmente vir no horizonte, né? Para quem vai trabalhar no ensino médio, o ensino médio está aqui em 2022 com uma agenda para começar a implantação do currículo no Estado, né? Então, tem vários desafios que os professores já estão antecipando, as formações vão começar ainda, então vocês vão se ver diante desse documento, né? Então, quem trabalha no Estado, no ensino fundamental, já está se defrontando informações com esse documento. Nos municípios, os municípios já trabalharam na atualização dos seus currículos para estarem mais ou menos alinhados com esse documento do Estado, então é um documento com o qual vocês vão se deparar, né? Então eu fiz a fala um pouco nessa direção, de situar esse documento, muito menos de explicar como que ele está estruturado, né? E muito mais de fazer uma contextualização para ele. Então, eu vou projetar aqui a minha tela. Eu fiz um esquema muito, assim,
elementar mesmo, né, para orientar aqui o que eu pretendo destacar. Eu não os vejo mais. Oi. Acho que eu vou deixar você somente aqui, para ficar mais agradável a visualização, tá? Obrigada, Celdo. Tá? Tá ótimo, muito obrigada. Então, assim, vocês ficam bem à vontade, né, para se precisar fazer intervenções aqui a todo tempo, tá? Eu só organizei de modo a ocupar o tempo que eu disponho, né, com essa retomada, mas vocês fiquem à vontade para, se precisar, né, intervir. Então, a ideia um pouco é pegar. Eu fiz mesmo organização de aula, tá? Então, o objetivo da aula ele tem um desdobramento, né? Eles são relacionados. O primeiro deles é evidenciar as perspectivas teórica e pedagógica prevalecentes historicamente na proposta de Santa Catarina, e, ao fazer isso, então, discutir as implicações do atual documento para o trabalho educativo em língua portuguesa. Tá? Então, é um objetivo desdobrado, né? Para isso, eu vou trabalhar com alguns conceitos que são centrais para a gente conseguir reconhecer isso, né? Vou passar muito rapidamente pela concepção de formação humana, porque os documentos, eles são estruturados a partir dessas ideias, né? Então, a gente ter pelo menos uma ideia de que isso está presente ali é bem importante para tentar identificar. As teorias fundamentais desse documento do ponto de vista da história, né, que é a teoria histórico-cultural para pensar o desenvolvimento humano, e a teoria da atividade, que vai entrar como especificamente para pensar a metodologia de ensino, né? Eu já vou falar um pouquinho mais disso, e as perspectivas pedagógicas, daí a crítica e a das competências, né? Porque de alguma forma, na tomada do movimento histórico, isso vai aparecer, né? Então, com relação à concepção de formação humana, o que a gente diz com relação a isso, né? Sempre que a gente pensa qualquer projeto educacional, ou seja, qualquer currículo, não importa se é o currículo de uma escola, se é o currículo do Estado, se é a própria BNCC, que não se reconhece como um currículo, mas acaba sendo tomada como tal, né? A gente tem no horizonte um certo ideal de que formação humana a gente quer alcançar com aquele currículo, né, com aquele projeto. Alcançar esse ideal, ele não é uma coisa simples, né? E muitas vezes, quando se chega a esse ideal, se chega a partir de concepções distintas, né? Então, é preciso ainda, a partir do momento em que se diz queremos formar sujeitos nessa direção, a gente ainda precisa de todo um trabalho de refinamento disso, de como isso vai se desdobrar num currículo, de modo que aquilo que a gente prevê para o trabalho, ao ser alcançado, como resultado, a gente atinge essa formação. Então, assim, vamos pensar do ponto de vista de língua portuguesa. Aquilo que está previsto, sei lá na escola em que vocês estão atuando, né? Do ponto de vista dos conteúdos, né? Ou dos conhecimentos para o trabalho com o ensino de língua portuguesa, supostamente foi pensado porque, ao ser alcançado aquilo que está previsto, se do ponto de vista da especificidade de língua portuguesa, se aproximaria dessa ideia de formação humana que paira naquele documento da escola. A mesma coisa acontece com os referenciais do Estado, por exemplo, né? Aquilo mais ou menos que se desdobra para o trabalho com o ensino de língua portuguesa, né, e historicamente se desdobrou, é pensado à luz dessa ideia de concepção, dessa ideia de formação humana que se tem mais ou menos compartilhado, né? E daí, do ponto de vista da teoria, a gente sempre vai dizer que a gente tem duas ideias, né, prevalecentes. Delas se desdobram várias possibilidades, mas duas possibilidades que são, assim, originais, vamos dizer, né? A partir delas se desdobram outras possibilidades. A primeira delas, assim, queremos formar sujeitos
a partir de uma ideia de integralidade humana, ou omnilateralidade, que é um jeito mais, assim, fundamentado, vamos dizer assim, de nominar. Mas, basicamente, nessa perspectiva, né, na ideia de formar um sujeito pensando na integralidade humana, a gente vai entender que o compromisso nos projetos educacionais não é só desenvolver a apropriação de determinado conteúdo como um fim em si mesmo, né? Ou não é lidar para que os alunos saibam fazer coisas. Não, então, nessa perspectiva, se entende basicamente que seria necessário, para que o sujeito fosse desenvolvido na integralidade, que tanto a dimensão intelectual ou espiritual, cada tradução vai trazer de uma forma, né? Quanto a dimensão física, quanto a dimensão técnico-manual, a prática, né, a da ordem mais do fazer, fossem contemplados. Isso por que se defende dessa forma quando se defende formação humana integral? Porque o pressuposto desse tipo de defesa é que o sujeito, o ser humano, é um ser social. O que significa isso? Quando esses seres humanos nascem, eles não têm todas vamos dizer assim, todas as capacidades garantidas porque são humanos, porque nasceram seres humanos. À medida em que eles se relacionam com outros seres humanos, numa dada estrutura social, eles vão confirmando em si as capacidades de ser pessoa. Então, no caso de língua, por exemplo, né? Desde a atividade linguística, vamos dizer assim, mais elementar, aquela que exige, vamos dizer assim, uma intervenção menos direcionada, como a linguagem verbal oral, o falar, ela não se dá numa perspectiva que defende o ser humano como ser social, sem a relação com outros seres humanos numa dada estrutura social, né? Então, basicamente, o que está colocado aqui? O ser humano, ele é natural, mas o que ele traz do ponto de vista da sua dimensão orgânica, biológica, não é o suficiente. É muito importante que ele se aproprie de um conjunto significativo de coisas da realidade social nas relações humanas para que ele se constitua de fato como um ser humano, um ser social, desenvolvendo-se então na direção intelectual, espiritual aqui não no sentido religioso, mas no sentido do desenvolvimento mesmo da cognição, desenvolvimento intelectual, fisicamente e técnico-manualmente, o desenvolvimento das capacidades de manipulação, de realização de trabalho prático, coisas desse tipo, né? Então, isso é considerado desta forma, né? Nessa perspectiva. Esta perspectiva de pensar o desenvolvimento humano, ela vai afetar diretamente o jeito como a gente pensa os currículos, né? Porque entender que para que a gente incida de fato na formação dos indivíduos, é necessário que todas essas dimensões sejam contempladas, do ponto de vista do trabalho escolar, isso também tem que se refletir no que se pensa para os currículos, para as disciplinas e do ponto de vista dos conteúdos, né? Então, essa ideia de formação humana integral, ela é a ideia, por exemplo, que está na base, ou seja, é a ideia de formação humana defendida pela proposta curricular do Estado, pelo menos da década de 90 até 2014. Eu vou falar até 2014 e vou deixar isso um pouco em suspensão, para a gente pensar assim, 2019 não foi mais, e daí a gente vai avançar um pouco nessa direção, tá? Bom, outra possibilidade de pensar a formação humana é pensar a formação humana unilateralmente, ou seja, numa direção só.
Então, é pensar, o ser humano é, por exemplo, natural. Ou seja, o que faz o ser humano ser um ser humano é a inscrição biológica e orgânica dele. Então, nessa direção, do ponto de vista do trabalho educativo, dos currículos, do trabalho, por exemplo, com disciplina de língua portuguesa, a gente teria uma dimensão muito mais recolhida do papel que a escola e o professor teria e o trabalho com o ensino de língua portuguesa, uma vez que o sujeito é muito o que ele carrega em si por ser uma espécime humana, percebe? Outra forma de pensar a unilateralidade também é que daí assume uma certa superação, tá? Ele não é só natural, ele é também um sujeito que se constitui pelo meio. E daí esse meio pode ganhar vários desdobramentos, eu não posso entrar nisso agora, mas uma visão bem significativa disso é, ele se constitui pelo meio. E nesse meio social ele precisa trabalhar. Ele vai precisar se sustentar, ele tem necessidades. Então, a gente faz um bom serviço se direcionarmos a formação desses sujeitos para atuação no mercado de trabalho, por exemplo, né? Ou, junto com isso, né, a gente forma para atuação no mercado de trabalho, mas também para resolver os problemas bem do cotidiano. Ah, precisa ir no supermercado, precisa pegar um ônibus, precisa não sei o quê. Isso junto, né, nesse combo de pensar esse ser humano existindo num meio social e esse meio social impondo para ele algumas necessidades, assim, muito objetivas, algumas demandas. Nesse momento histórico, ainda se acrescenta outra coisa também junto com esse combo da formação unilateral, né? Que tem que, para formar numa direção, né, desse sujeito que serve ao meio social e é incidido pelo meio imediato, então ele teria que ser preparado para atuar no mercado de trabalho, para resolver esses problemas bem do cotidiano, mas também para cuidar de si, né, da sua saúde. Nesse momento de pandemia, isso ganha, parece que ainda mais destaque, né? Então, veja, essa ideia de pensar a unilateralidade humana, ela é uma ideia que, de alguma forma, condiciona todo o trabalho, toda a reflexão sobre o currículo, toda a reflexão sobre o papel das disciplinas, sobre os conteúdos que as disciplinas devem priorizar, a essa ideia de que nós vamos formar um sujeito que sirva a essa ordem social, né? Que coloca em destaque o sujeito que serve ao meio social, né? Então, essa ideia de unilateralidade é uma ideia, formamos nessa direção. Vê que em relação à outra concepção, a integral ou unilateral, há uma distinção bem importante que é a gente, na ideia da formação humana integral ou unilateral, não está dizendo que o sujeito não vai trabalhar, não tem demandas do cotidiano e não tem que cuidar de si. Tem. Mas a máxima possibilidade de ser um humano, ela não se reduz a isso. Vê que a maioria dos PPPs das escolas, e vocês já devem ter estudado eles, diz lá que as escolas se comprometem a formar um sujeito crítico, responsável, consciente, agente da transformação social, autônomo, reflexivo. Eu não vou lembrar de todos os adjetivos agora, mas é um combo bem grande que basicamente transcende e bastante a ideia de que esse sujeito serve ao mercado de trabalho, atende a demandas imediatas do cotidiano e cuida da sua saúde física, né? Então, o que a gente está dizendo é que existem duas apostas ali muito colocadas. A proposta de 2019, ela é uma proposta de Santa Catarina, né? Ela é uma proposta que se vê premida, ou seja, ela se vê ali dentro, entre a cruz e a caldeirinha, como se fala, né? Porque ela vem dessa concepção de integralidade humana, né? Dessa ideia da formação intelectual, física, técnico-manual, né? Para pensar assim, nós precisamos compatibilizar com o que a BNCC diz.
E o que a BNCC vai trazer com muita força? A formação humana unilateral. A formação humana, que é essa formação das capacidades imediatas, das demandas do cotidiano, né? Não é à toa que e a gente já vai ver que a fundamentação da BNCC é a pedagogia das competências, né? Não é à toa que todo o desdobramento lá dos componentes curriculares é um elenco de competências, né? Ou seja, coisas que o sujeito teria que alcançar para poder ser esse sujeito que responde às demandas imediatas do meio, né? E daí tem lá o universo do trabalho, tem as mídias sociais, tem tudo isso lá. Vê, não quer dizer que isso não tenha que estar presente, mas isso não é sinônimo, numa perspectiva de integralidade humana, de formação máxima da humanidade nos seres humanos. Percebe? Então, a proposta de 2019, ela é uma proposta que tenta manter a concepção de formação humana integral, mas ela precisa compatibilizar com a ideia de formação humana que está presente na BNCC, porque a proposta curricular de 2019 é uma resposta às indicações da BNCC, né? Então, fica nesse meio tempo. O que acontece bastante com o documento da BNCC e os documentos que transitam em torno dela? A resolução que acompanha a publicação da BNCC, que é lá de 22 de dezembro de 2019, que é uma resolução que mais ou menos dá conta de explicar para as redes como vai ser feita a implementação nas redes e tal, né? O próprio Plano Nacional de Alfabetização também, né? São documentos que fazem o quê? Vão trazer o termo, né? Ou a noção de formação humana integral, mas se a gente for olhar direito, o que está ali defendido como sinônimo de formação humana integral é, na verdade, uma formação unilateral. Ou seja, o projeto formativo que está ali é um projeto de um sujeito que seja formado para atender essas definições do mercado de trabalho, as demandas do cotidiano e o cuidado de si. Então, é só a noção que foi mantida, mas do ponto de vista da conceitualização está diferente. E daí percebam qual que é o desafio. É conseguir identificar quando a proposta curricular de Santa Catarina define o seu projeto de formação humana, que mantenha a integralidade, né, naquele sentido lá que a gente viu, da intelectualidade, da dimensão física, da técnico-manual, o quanto a nossa proposta de 2014 consegue manter, de fato, isso no movimento de se alinhar à BNCC. Então, isso é um olhar que a gente precisa ter muito cuidadoso, porque senão daqui a pouco a gente tem um coletivo de Estado trabalhando para uma formação que a gente não sabe se é de fato isso que a gente deseja, né, como máxima possibilidade formativa para os nossos alunos, né? Que é essa ideia desse aluno que serve a isso. Isso tem implicações muito diretas para o ensino de língua portuguesa, como a gente já vai ver, tá? Outra coisa que é importante da nossa história de proposta no Estado é que, associada a essa concepção de formação humana integral, a gente tem uma teoria para pensar o desenvolvimento humano. O Estado, desde a década de 90, ele se assume alinhado à teoria histórico-cultural. O que significa dizer isso? Vocês fizeram psicologia da educação já, né? Então, todo aquele bonde lá que vai ser de intelectuais vai ser acionado na disciplina de psicologia da educação, vocês devem ter visto lá o Piaget, o Skinner, enfim, esses autores, e viram também o Vygotsky. O Vygotsky, junto com autores como Davidov, o Konin, o Leontiev, e de alguma forma eles transitam em torno da teoria histórico-cultural, né? Então, eles vão compor o que a gente chama de escola de Vygotsky. Essa escola de Vygotsky, ela é muito importante do ponto de vista do pensamento sobre como o ser humano se desenvolve.
Então, vejam, quando a gente fala, a gente defende uma formação humana assim, integral ou unilateral. Para alcançar essa formação humana, a gente precisa pensar, mas como a gente entende que o ser humano se desenvolve para alcançar essa formação humana? E daí, em diferentes momentos históricos, respostas diferentes foram dadas e ainda hoje todas essas possibilidades de resposta continuam vigentes. O Estado escolhe, dentre essas propostas, essas tentativas de resposta a como o ser humano se desenvolve, a tentativa defendida pela teoria histórico-cultural. Bom, no limite do que eu posso discutir aqui, o que eu preciso dizer sobre essa teoria? Essa teoria, ela vai se contrapor e vai tentar superar as teorias que têm uma perspectiva biologicista prevalecente. O que significa dizer isso? Aquelas perspectivas que vão dizer que o ser humano ele tem uma certa inclinação original para determinada coisa. Então, essa certa inclinação original, ela tem diferenças, né? Então, por exemplo, trouxe aqui os nomes clássicos, tá? O apriorismo, o behaviorismo e o construtivismo. Essas três vão defender que o ser humano teria uma certa inclinação para alguma coisa. Não posso refinar esse olhar muito detalhadamente, mas essa inclinação, se for olhar bem direitinho lá do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, ela é de natureza biológica. Então, se for pensar o apriorismo, por exemplo, eles vão dizer que o ser humano tem lá ele nasce já com algum tipo de inclinação para, por exemplo, determinada afinidade com algum objeto do conhecimento ou com outro. E daí isso vai ser tanto na perspectiva do dom ou na perspectiva, por exemplo, de uma inclinação genética. Então, só para dar um exemplo para vocês, bem comum a gente ouvir algumas vezes, assim, nas conversas, né, de profissionais da educação, uma coisa do tipo assim, professor de língua portuguesa, às vezes a gente se pega dizendo e ouvindo, né, os colegas dizendo, olha que texto que ele fez, olha que coisa maravilhosa, ele tem o dom para escrita. Percebam, quando a gente diz isso, tem dois problemas aí. Primeiro, a gente se coloca como professor como se todo o nosso trabalho para ensinar a língua portuguesa e para ensinar a produção de texto, ele fosse minorado, porque, na verdade, o que faz aquele aluno escrever bem é que ele já nasceu com um dom para produzir textos, bons textos, né? Então, só para dar um exemplo de como isso vai aparecendo. No behaviorismo, isso aparece de uma outra forma, tá? No construtivismo, de uma outra forma, que eu não vou me debruçar muito a falar sobre isso aqui, porque não é o objetivo, mas, basicamente, a teoria histórico-cultural, ela vai se contrapor a essas perspectivas para dizer, não, o desenvolvimento humano, ele conta, claro, com uma base biológica que permite, por exemplo, que os seres humanos façam determinadas coisas, desenvolvam determinadas capacidades e algumas são impossíveis. Então, só para dar um exemplo, não adianta a gente supor que ensinando qualquer ser humano seja capaz de voar. Não tem base biológica que permita que um ser humano possa voar, por exemplo, né? Claro que a gente produz instrumentos, objetos, materiais que vão permitir que a gente possa voar, né? Mas, do ponto de vista da nossa constituição biológica orgânica, mesmo que a gente seja ensinado qual que é a fisiologia do voo e tudo mais, nós não voaremos. Né? Não com o nosso aparato biológico orgânico. Então, a psicologia histórico-cultural, ela vai dizer, tem um aparato biológico que é base e é condição. Mas esse aparato não é em si só definidor das capacidades que os seres humanos desenvolverão ou não.
Percebam, só para dar um exemplo muito concreto assim disso, né? Se a base biológica fosse definidora, a gente não teria, por exemplo, um contingente de adultos analfabetos. A gente tem um contingente de adultos analfabetos porque justamente a base biológica não garante que todos os sujeitos se alfabetizem, aprendam a ler e escrever. É justamente a dinâmica das relações sociais numa dada estrutura social, no manejo com determinados objetos materiais ou imateriais, que os sujeitos vão aprender e se desenvolver em determinadas direções, né? Então, essa forma de pensar o desenvolvimento do sujeito, ela é uma forma que foi defendida historicamente na proposta do Estado. Então, na proposta do Estado se diz que o ser humano, essa ontologia que está escrita ali, é um ser social. Como ser social que é do que ele se apropria desde o momento que ele nasce, que vai definir quais capacidades ele vai desenvolver e quais capacidades ele não vai desenvolver. Isso envolve leitura, isso envolve escrita, isso envolve apreço ou não pela arte, isso envolve afinidade com algumas formas de manifestação da literatura e não com outras. Não é porque eu tenho uma certa facilidade original, é porque do ponto de vista do processo de constituição meu como ser humano e das apropriações das produções humanas que eu faço ao longo da minha formação, eu acabo desenvolvendo determinada afinidade e não outra, desenvolvendo determinada capacidade e não outra, né? Claro que aqui eu estou fazendo um corte muito raso, inclusive, para o trabalho educativo, né? Mas isso tem muitos ingredientes sociais que vão se impor aí dentro, né? Bom, então, basicamente, essa psicologia, então, vai defender que o desenvolvimento humano é sinônimo de humanização, ou seja, de confirmação das capacidades humanas em nós. Nós, professores de língua portuguesa, por exemplo, não temos dúvida nenhuma de que todos os indivíduos são capazes de aprender a ler e escrever, né? E que daí, para isso, eles precisam de vários processos, né? Aprender a refletir sobre a língua, ampliar o seu repertório cultural e tudo mais. Mas todo mundo tem plena convicção de que isso é possível, né? Que todos os seres humanos têm a possibilidade de fazer isso. Entretanto, não precisa ser muito crítico para perceber que você olha para a realidade social e você vê um volume cada vez maior de seres humanos que não conseguem se apropriar com autonomia de ler e escrever, né? Alguns deles, inclusive, tendo passado pela escola, o que vai mostrando para nós, é isso que eu dizia, um conjunto de coisas que vão se apondo ali, né? Bom, outra coisa importante também que está presente na proposta do Estado, historicamente, é a teoria da atividade e o reflexo dela no que compete à metodologia de ensino, né? E daí, assim, a gente tem aí na teoria da atividade, eu não posso entrar em detalhes nela, mas ela é como se fosse uma teoria afim à teoria histórico-cultural. Ela tem uma relação estreita, ela foi produzida originalmente por Leontiev, que é um autor identificado com o que eu chamava de escola de Vygotsky, que é essa da teoria histórico-cultural, né? De pensar o desenvolvimento humano como o desenvolvimento de um ser social, né? Tem uma afinidade. Eu não vou poder entrar nisso, né? Nos limites, enfim. Mas o que o Estado faz? O Estado assume essa teoria também dentro da proposta desde a década de 90 e vai, a partir da teoria da atividade, defender uma certa metodologia de ensino. Se vocês perguntarem, os professores do Estado trabalham a partir da atividade de aprendizagem, que é como eles chamam a metodologia que se origina, né, dessa relação, eu vou dizer para vocês,
é provável que vocês encontrem poucos trabalhando com isso, porque não é uma coisa de transplantação, não é simples de fazer. E eu tenho uma aposta de que o Estado nunca conseguiu, de fato, fazer um movimento de manter isso como formação continuada, atendendo a quem entra na rede, né? Porque todo ano tem novas entradas e tudo mais. Então, isso não se confirmou como metodologia de ensino projetada no Estado, mas é o que está previsto no documento. E daí, assim, o que é a aposta disso, né? A aposta dessa metodologia, basicamente, é que a escola precisa tomar como ponto de partida do seu trabalho, vamos dizer assim, a atividade humana. O que significa dizer isso, né? Significa dizer que a realidade social, a prática social, as relações humanas devem ser incorporadas ao trabalho educativo. Elas são um ponto de partida, de alguma forma, e de volta a ele a todo tempo. O que significa isso para nós no ensino de língua portuguesa, por exemplo, né? O Estado, há muito, desde a década de 90, não chancela mais, pelo menos não do ponto de vista da definição documental, esses trabalhos que são assim, por exemplo. Está previsto lá no currículo que eu trabalhe com substantivo. Claro, precisa trabalhar com classes de palavras, ninguém duvida isso, né? Agora, esse trabalho que pega, por exemplo, eu vou trabalhar com substantivo, pego lá do currículo substantivo, trago para cá, faço um trabalho de definir o que é um substantivo, dou exemplos, faço umas atividades. Pronto, trabalhei com substantivo. Agora eu vou trabalhar com adjetivo. Esse trabalho que a gente vai dizer que vai tomar as unidades, vamos dizer assim, né, encapsulada e acreditar que quando eu sei a definição, né, do conceito, eu tenho exemplos dele, eu sou capaz de ler e escrever melhor, não está chancelado pela proposta do Estado, né, desde a década de 90. O que se espera dentro dessa metodologia, né, de trabalho defendida a partir da atividade de aprendizagem? Que a gente tome a prática social, ou seja, como isso vai aparecer na realidade social, né? Como que os substantivos aparecem, os adjetivos aparecem? Eles vão aparecer em textos. E daí a gente traz o texto e vai fazendo, né? Se for o caso, se esse trabalho ele for de fato pensado a partir dessa lógica, você traz como esses textos aparecem, você traz para o espaço escolar e vai destacando ali elementos que são fundamentais para a produção do efeito de sentido naquele texto, né? E daí eles são classes de palavras, eles são regularidades sintáticas, enfim, daí a gente vai ter que destacando, né, e mais ou menos escolhendo a partir dessa ideia de formação que a gente tem no horizonte, né? Então, basicamente, assim, de forma muito esquemática, as diretrizes metodológicas para trabalhar ali é pensar o conceito que vai ser enfatizado, né? Sei lá, estou eu aqui falando de, sei lá, classes de palavras, pensa lá o conceito de adjetivo, pensa como é que isso aparece na realidade social, traz isso para o espaço escolar, faz um trabalho pensado sobre isso, para promover a apropriação mesmo, e a apropriação não é saber decorar a definição conceitual, apropriação é sinônimo de você conseguir reconhecer que fenômeno aquele, como que ele opera, como que ele produz efeitos de sentido, como que ele se desdobra, né? Que nome que aquele fenômeno tem, como que ele incide, né, na estruturação geral daquilo, né? Como que ele dialoga, se contrapõe e tudo mais. Isso é se apropriar, né? E a aposta é que, então, nesse movimento, né, de destacar o conceito, trazer a realidade social, o modo como isso aparece na realidade social, promover a apropriação por meio desses processos, se garantiria um passo, vamos dizer assim, em relação à humanização. Bom, eu preciso passar muito rapidamente, porque o meu tempo também ele é muito curto, mas ainda tem um outro elemento importante na história da proposta de Santa Catarina. A proposta de Santa Catarina, ela vai se alinhar
a uma determinada tendência pedagógica. O que é isso? A gente falou de ideias sobre formação, que formação a gente quer para os nossos alunos. A gente falou sobre como a gente acredita que o ser humano se desenvolve, a gente falou da teoria histórico-cultural, a gente falou sobre como que tem que organizar o trabalho educativo, então a gente falou da teoria da atividade, dessa ideia de método colocada ali, né, de metodologia para organizar o trabalho, só que tem um outro elemento muito importante que também está presente na proposta, que é qual é a, a defesa do Estado sobre qual seria o papel do professor, o papel do aluno, que objeto do conhecimento, que conhecimento deva ser priorizado, como se ensina, qual a função da escola. Essas respostas, elas vão ser encontradas nisso que a gente chama de tendência pedagógica. Então, no Estado, a gente vai ter um movimento de alinhamento ao que a gente chama de pedagogia crítica. O que é a pedagogia crítica? É uma pedagogia que vai olhar para as ideias, por exemplo, mais comuns no espaço escolar, como o ensino tradicional, que no caso de língua portuguesa aparece muito como essa visão caricata que eu trouxe agora, né? Você apresenta a nomenclatura gramatical, o substantivo, dá definição, dá exemplos e dá uma atividade, né, para fixar aquilo que foi aprendido. Na prova pede isso de novo e a crença é que ao aprender isso, os sujeitos leiam e escrevam melhor assim por transplantação, né? Então essa seria uma visão tradicionalista. A visão nova da escola nova, inovadora, vai acreditar que, bom, essa forma de ensinar ela é excludente, então a gente precisa inventar uma forma nova. E essa forma nova seria a negação de tudo isso que era importante na tradicional, né? E seria basicamente a ideia de uma negação, inclusive, do conhecimento em si, né? Ah, não vamos ensinar nomenclatura, não vamos ensinar isso, não vamos ensinar as coisas que não interessam, que não são motivadoras, que não empolgam, que o aluno já não gosta automaticamente, as coisas que são muito difíceis, muito enfadonhas, não vamos ensinar aquilo que ele já tem necessidade e interesse para aprender, né? Não posso desdobrar muito isso, mas aí a gente vai vendo que há uma certa afinidade com a ideia de que o sujeito ele precisa responder às demandas do cotidiano, cuidar de si e se inserir no mercado de trabalho, né? Então, assim, para isso que a escola tem que servir. A escola tem que servir no limite disso. E a perspectiva tecnicista, que ela vai incluir aquilo que a gente chama de pedagogia das competências, né? Essa pedagogia das competências, ela é muito projetada dentro da base, né? E ela, ao estar projetada dentro da base, ela acaba evocando para dentro da proposta de Santa Catarina na versão de 2019, uma necessidade de lidar com isso. De forma muito esquemática, o que o tecnicismo vai defender? Que o fim da escola, do trabalho educativo, do trabalho do professor, é ensinar os sujeitos a fazer. Fazer mesmo. Técnico manual. Lembra lá das 3 dimensões da formação humana integral? Uma delas era trabalho técnico manual. A educação tecnicista vai entender que o sujeito precisa aprender a fazer, né? Fazer mesmo. E esse fazer tem que ser pensado à luz do que é necessário para o mercado de trabalho. A pedagogia das competências, de alguma forma, ela acaba lidando um pouco com essa perspectiva. Então, tem também um grupo, né, que a gente vai chamar de crítico-reprodutivistas, que também a pedagogia crítica vai tentar superar, assim como as não críticas, a tradicional, a nova e a tecnicista. Essas crítico-reprodutivistas, elas vão problematizar, né, a educação que a gente pode fornecer, o limite delas, por entender que a escola está submetida ao sistema. Então, poderia superar pouco. Geralmente a gente não enfatiza muito porque as crítico-reprodutivistas, elas não têm uma proposta para a educação. A agenda delas é problematizar
o problema que é a educação num sistema como o que a gente vive. Então, o Estado ele vai aderir, de alguma forma, à pedagogia crítica, né? Então, eles vão entender que sim, a escola está submetida ao sistema, mas o desafio é como, apesar de a gente ter uma sociedade organizada sob essas bases que a gente tem, né? Que coloca no centro a mercadoria, o que coloca os seres humanos como subservientes ao mercado de trabalho e tudo mais, como que a gente faz para superar essa ideia, né? Como que a gente faz para, mesmo reconhecendo que isso está posto, garantir uma educação que seja potencialmente humanizadora, né? Que possa formar para crítica, para consciência, para reflexão, que possa fazer o sujeito se reconhecer de fato como um agente transformador da sociedade, como os PPPs das escolas vão dizer, né? Bom, vou passar por isso, não posso entrar tanto, tá? E daí eu queria discutir um pouco com vocês as implicações disso para o trabalho com língua portuguesa. Porque, basicamente, a gente tem aqui, nesse momento histórico, né, na proposta do Estado, um movimento que é basicamente de uma incompatibilidade original, né? Eu vou voltar só um pouquinho aqui. A gente tem um documento que foi produzido historicamente. Eu estou falando até 2014, mas eu não estou falando do documento de 2014. Eu estou falando de um esforço coletivo no Estado que nasce lá na década de 90 para produzir uma concepção, né? Para, de alguma forma, a partir do debate, da discussão, né? Eu trabalhei em 2014, assim, a gente trabalhava com um grupo imenso de professores e de profissionais da educação do Estado, que vinham de redes privadas e particulares, que vinham com posições conservadoras e posições revolucionárias, todo mundo ali junto discutindo que documento ia ser, por exemplo, no meu caso, de língua portuguesa. E era mesmo discussão ali, né? Se vocês perguntarem se o documento de 2014 é o que eu queria, não é. É um outro documento que foi o documento a que a gente chegou ali no debate. Então, essa concepção que vigorava no Estado até 2014, ela foi produzida, né? Se chegou a ela nesse debate, né? Sempre coletivo, sempre muito pensado em qual a melhor educação se pode dar, né? Dentro dessas constrições próprias do sistema educacional no capitalismo, né? Essa é a verdade. E daí se chegou a esse documento. Em 2019, se retoma esse documento, que estava, sim, comprometido com essas bases todas que eu tentei explicar, e se retoma o documento de 2014 e o processo histórico, né, também que o acompanha, para pensar, assim, com essa agenda. Como é que a gente mantém a nossa concepção e, ao mesmo tempo, atende às definições da BNCC. Lembrando que, como vocês sabem, a BNCC ela é toda estruturada com essa ideia de formação humana unilateral, com essa ideia de que é preciso formar as competências, né? O sujeito precisa ser competente para determinadas tarefas. Então, vejam, a proposta de 2019, ela surge a partir dessa tentativa de conciliar, não sei se essa palavra é a mais adequada, mas de compatibilizar essas duas perspectivas que são, na origem, incompatíveis, né? Então, assim, o documento a que se chega é o documento a que foi possível chegar. E vocês podem olhar lá e ver que tem um texto de língua portuguesa assim que tenta alcançar algumas coisas num limite de 6 páginas, que é uma coisa para nós muito difícil de fazer, e depois tem lá um recorte e cola das competências da base, né? Ou seja, um texto de 6 páginas que tem que dar conta de superar uma concepção
que não é a mesma defendida pelo Estado. Então, assim, vai depender muito da formação continuada que o Estado vai oferecer e da direção que essa formação continuada vai ter e do esforço dos profissionais nas unidades escolares de trabalharem para superar isso, né? Então, vejam, do ponto de vista do ensino de língua portuguesa, a gente olha esse documento, essas 6 páginas, com esse conjunto de competências recortadas da base, e a gente tem que se perguntar, né? O ensino de língua portuguesa, ele tem uma função instrumental apenas? Ele é utilitário? Vejam, para quem atua no ensino médio ou vai atuar no ensino médio, essa é uma pergunta fundamental. Porque na proposta do ensino médio, graça, matemática e português como as disciplinas fixas, vamos dizer assim, né, as obrigatórias. E daí nós que somos professores de língua portuguesa, ficamos bastante contemplados de alguma forma, porque pelo menos o nosso é obrigatório. É obrigatório 2, né? Isso também já é uma coisa para pensar. Só que é obrigatório dentro de um projeto formativo que pensa que os sujeitos precisam, vou voltar lá para a ideia, serem funcionais para o mercado de trabalho, atenderem às demandas imediatas do cotidiano e aprenderem a cuidar de si, né? Ou seja, o ensino de língua portuguesa é obrigatório não porque ele humaniza, porque ele tem a possibilidade de ampliar o repertório cultural, possibilidade de ampliar a crítica, a reflexão, a visão social de mundo dos sujeitos, mas porque os sujeitos, para atuarem no mercado de trabalho, precisam ler e escrever com autonomia, porque senão, no limite, eles não conseguem. Né? Para atender as demandas do cotidiano, isso também é uma demanda, né? Então, nós podemos olhar para esse documento do Estado, entender essa vinculação dele e essa constrição histórica e fazer essa pergunta, né? O ensino de língua portuguesa tem uma função instrumental apenas, ele é utilitário? Se nós não nos contentarmos com uma resposta positiva a essa pergunta, o nosso desafio passa a ser como superar essa visão instrumental e utilitária que acompanha a BNCC e, por consequência, acaba aparecendo na proposta do Estado. Depois, nós trabalhamos para preparar os sujeitos para o mercado de trabalho, para o alcance das demandas cotidianas e para o cuidado de si. E é isso, essa nossa tarefa? Se a nossa resposta for não para essa pergunta, a gente precisa de novo se perguntar como é que a gente supera um documento que é produzido na tensão com essa ideia de formação humana, né? Depois, a leitura e a escrita, elas são o fim em si mesmo do trabalho educativo, ou seja, a gente ensina a ler e a escrever porque elas são um fim em si mesmo, ou a gente ensina a ler e a escrever e se esforça para dar máxima complexidade a isso ao longo de todo o ensino fundamental, o que envolve reflexão sobre a língua, o que envolve ampliação de repertório, o que envolve tudo isso mais, porque nós entendemos que leitura e escrita são meios para o enfrentamento cada vez mais crítico da realidade social. Se nós entendermos que leitura e escrita não são um fim em si mesmo, fica mais um desafio. Como é que a gente vai fazer para superar, no âmbito dos currículos das unidades escolares, do nosso trabalho educativo, essa ideia de que leitura e escrita são um fim, que elas são o que nós devemos alcançar, porque elas são um valor em si mesmo. Vejam, elas são um valor em si mesmo porque elas são ferramentas de poder no modo de organização social que a gente vive, né? Bom, depois outra pergunta que é importante. A literatura e as outras formas de simbolização próprias do universo da arte, então a música, o cinema e tudo mais, não devem ser priorizadas?
Porque, vê, nessa forma de pensar, o mercado de trabalho, o alcance das demandas cotidianas e o cuidado de si, a gente está pensando no ensino de língua portuguesa utilitário. Utilitário no sentido mais elementar, né? E daí a gente tem que se perguntar, se a gente vai trabalhar para isso, a literatura e as outras formas de simbolização não têm um lugar? Elas não são prioritárias? Se a gente entender que a resposta a essa pergunta é não, o nosso desafio passa a ser: a gente vai trabalhar com a literatura e as outras formas de simbolização que podem ser aproximadas, próprias do universo da arte, porque elas vão, no caso do ensino de língua portuguesa, serem muito importantes para o processo de humanização dos sujeitos. Neste processo, os sujeitos vão aprender a ler, vão aprender a escrever, vão fazer tudo isso, mas não como um fim em si mesmo, né? Depois, outra pergunta, né? A ciência e a filosofia podem ser cindidas, separadas, e a reflexão sobre a língua, ela pode ser secundarizada ou tomada como natural, né? O sujeito que fala é um sujeito que reflete sobre a língua automaticamente, ou identificada com o manejo elementar dos usos cotidianos da escrita, ou seja, o sujeito precisa aprender a refletir sobre a língua porque ele precisa escrever bilhete, porque ele precisa fazer lista do mercado, porque ele precisa escrever uma carta, porque ele precisa escrever um currículo, ele precisa escrever um e-mail. Então, vejam, se a gente der uma resposta dizendo assim, não, ciência e filosofia estão articuladas, em que sentido que eu estou falando isso? Quando a gente pensa a reflexão sobre a língua e a gente diz que ela é importante dentro do trabalho educativo, né? Que ela, no caso de língua portuguesa, que ela não vai ser feita intuitivamente, que a gente precisa ter referências do modo como a língua existe na prática social, né? Seja na modalidade escrita, seja na modalidade oral, e que o sujeito, ele precisa aprender a refletir, né, sobre a especificidade da língua, não porque ele vai só escrever bilhete, isso é aquilo, mas porque para ele conseguir compreender com máxima complexidade o conjunto enorme de produções humanas que está disponíveis, dentre as quais a literatura, ele precisa poder refletir sobre elementos linguísticos ali presentes. E ele não vai fazer isso porque ele é um sujeito biológico. Ele vai fazer isso porque ele é um sujeito incluído numa cultura que se relaciona com outros sujeitos num dado tempo histórico, numa dada estrutura social. E ele pensa e problematiza e critica essa estrutura. E isso vai passar pela reflexão sobre a língua também, né? No sentido mais lato. E, por fim, o professor ensina a pensar ou ensina a fazer? Então, vejam, no caso do ensino de língua portuguesa, a gente tem uma coisa para pensar aí, né? A gente ensina os sujeitos a fazerem coisas que envolvem a escrita, né, no sentido mais elementar, ou a gente ensina os sujeitos a pensarem à medida em que a gente vai trazendo repertório que envolve a linguagem verbal, oral e escrita para dentro do espaço escolar e vai refinando, né, o olhar, vai complexificando o trabalho ali e vai permitindo uma ampliação dos modos de pensar, da crítica e tudo mais, né? Não quer dizer que a resposta a um inutilize o outro, mas se o teu fim como professor já é ensinar a fazer coisas, né? A produzir o bilhete, a carta, não sei o que, esse é o fim do teu trabalho, provavelmente que a ideia de ensinar a pensar, ela fique pelo menos secundarizada. Agora, se você entende que a sua tarefa prioritária é ensinar a pensar, inevitavelmente você vai ter aí dentro do cotidiano do trabalho educativo tarefas que envolvem leitura, escrita, leitura de um repertório cultural cada vez mais amplo e complexo, produções que se associam a essas tarefas de leitura ou que se associam à reflexão crítica sobre a realidade social, né? Pode ter lista, pode ter bilhete, mas
fazer lista, fazer bilhete, fazer carta, fazer currículo não seria o fim do trabalho em si mesmo. E depois, é possível ensinar a ler e escrever para compreender mais criticamente a realidade social. Então, a ideia é que, se o nosso compromisso é com o ensino de pensar, a gente tem que se perguntar, como professor de língua portuguesa, o nosso trabalho educativo vai ser estruturado de modo que leitura e escrita, eles sirvam, né? Eles não são fim em si mesmo, eles sirvam como ferramenta para pensar e compreender mais criticamente a realidade social. E daí fica aí esse problema, porque neste momento histórico nós temos que nos perguntar sobre isso, né? Diante dessa dificuldade, né, de superar o paradigma opinativo, ou seja, de conseguir diferenciar fato e opinião, que é uma coisa elementar que a gente ensina para as crianças na alfabetização, diante de um conjunto imenso de posições e de textos, né, vinculados, e que a gente chama eles de fake news, por exemplo, o compromisso do professor de língua portuguesa, ele parece bastante destacado. E a gente precisa se perguntar como a gente dá conta desse compromisso, né? Então, a minha fala, eu me excedi um pouquinho no tempo, peço desculpa, ela é para justamente a gente ter uma série de coisas aí no horizonte na hora que for se debruçar sobre esse documento, né? Para pensar os limites que ele vai ter. Eu aproveito só para finalizar, eu vou colocar aqui nos comentários, nós tivemos na segunda-feira uma conferência num evento que organizamos no grupo de estudo, e quem participou dessa conferência foi a consultora do ensino médio de 2019. E essa conferência ela ficou gravada no canal lá do YouTube, e ela é bem boa porque ela fala de dentro do processo de 2019, ela faz esse corte e ela vai tentando explicar como que eles fizeram esse exercício de tentar compatibilizar a base com a proposta do Estado, né? E vai mostrando assim como que isso reverberou para a estrutura que o documento do ensino médio vai ter. Se alguém interessar, eu vou colocar aqui o site, tá? Muito obrigada, colegas, muito obrigada, Seldon, muito obrigada, Isabel, Maria Isabel e todos os alunos que estão aqui ainda conosco. Muito obrigado, Rosângela. Tá? Eu posso dizer que agora as pessoas que já se manifestaram aqui no bate-papo, se quiserem, podem fazê-lo. Só queria retomar, né? Acho que é uma das coisas que está no cerne da sua discussão, que é uma coisa que me parece ser crucial na formação de um professor de letras e que, para mim, em determinado momento, lá da graduação foi, que é esse momento em que nós entendemos que a língua não é um instrumento, não é uma coisa da qual nos servimos, mas é uma dimensão, né, na qual nos constituímos, e nos constituímos sempre numa relação com o outro, numa relação social de interação. A língua, portanto, né, ela é muito mais do que uma coisa da qual me sirvo, ela é um lugar onde eu sou, e aliás, a única possibilidade, né, de ser. Tá? Fora da língua não se é. E, digamos, tudo que existe para o bem ou para o mal da nossa condição, de uma forma ou de outra, está dada, está atravessada pela língua, né? Então, compreender isso é um grande desafio para você também compreender o que é viver nesse mundo, o que é existir, né? Enquanto homem, enquanto sujeito, e também a condição dos demais. Né? Enfim, nesse aspecto também a gente deve entender a língua como um patrimônio, certo? Alguma coisa que ultrapassa essa dimensão privada, né? E algo de importância fundamental no sentido de termos, né, uma compreensão mais livre do mundo, né, e até sonhar com outros mundos. É isso que me parece que seja. Tá? Eu queria lhe agradecer. Tá? Parece que tivemos alguns problemas de conexão aí, mas que são normais nesse universo, não tem como fazer. Não sei se antes algumas questões foram levantadas aqui, mas me parece que você foi pegando e foi respondendo, Rosângela.
e essa questão da língua portuguesa e o novo ensino médio, tá? Até a última fala aponta para isso. Alguns, a Priscila, um pouco atarantada com essa questão de qual documento vai seguir, porque parece que é uma espécie de esquizofrenia entre a BNCC e a proposta curricular, e, na verdade, de certa maneira, o é mesmo, né? Na escola é você que estará, certo? De certa maneira, você tem essa autonomia, ok? Enfim, essa questão, né, do jogo de poder que atravessa também a língua, que não é alguma coisa pacífica, né? Nela está o eu e o outro, e esse outro muitas vezes é uma força opressora, né? Enfim, aqui elogios muito merecidos à sua fala, tá? Certo? Alguém gostaria de se manifestar? Alguma questão? A aula está gravada, depois eu vou disponibilizar na nossa página, como sempre fazemos. Tá? Deixo aberto se alguém quiser se manifestar. Evidentemente, eu entendo que as pessoas estão já fatigadas, trabalham o dia inteiro, inclusive você, minha cara, né? A Consuelo e a Kátia estão ali se manifestando. Acho que, Seldon, só para fechar, que é uma coisa bem importante para dizer, eu não consegui acompanhar os comentários, mas assim, vendo essa coisa que tu retoma, né, da preocupação, que documento seguir, eu acho que uma coisa bem importante para a gente aprender de saída é: professor não é porta-voz de documento oficial. Então, isso é uma coisa bem importante. Quando a gente entende que a gente não tem que defender documento oficial, né, a gente consegue se liberar um pouco para olhar criticamente esses documentos, né, e para tentar superá-los. Acho que isso é uma coisa boa. Então, não se preocupa, não precisa escolher um e defender esse partido, nesse caso. Lembrado, a gente tem que defender uma formação de qualidade para os nossos estudantes, isso aí é o fundamental. A Kátia, muita gente escrevendo. Querida, nós são confetes para você, né? Muito, muito merecidamente lançados. Enfim, eu queria, então, agradecer mais uma vez a você, Rosângela, tá, pela sua disponibilidade. Okay? A Priscila comenta, né, que em sala são os nossos planejamentos, tá? São uma direção diferente, dependendo dos alunos. Se você está com um olhar mais próximo a essa realidade, você mesmo que pode, portanto, né, melhor planejar as atividades. Enfim, eu queria agradecer a todos, queria novamente desejar a todos vocês um ótimo semestre, tá? Vou me comunicando com vocês agora em função dessa última demanda que a gente tem para resolver, que é essa do ENAD, tá? E queria lhes desejar um ótimo restante de semana e um ótimo semestre de estudos, tá? Que seja extremamente produtivo a todos nós, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a você, Rosângela, em especial, aos professores, aos alunos, aos tutores, a todos que estiveram aqui conosco, tá? Muito obrigado, uma boa noite.